casal Hank, antes deles encontrarem a sua outra metade, viveram outras histórias. E essas histórias foram importantes para torná-los o que são hoje. Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filan. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje nós vamos continuar a contar tudo o que Kerem Bürsin e Hande Erçel viveram antes deles se tornarem o nosso casal preferido, sempre baseando-se em mais fatos e menos fanfics. Mas antes, você já se inscreveu no canal? Apertou o sininho para receber as notificações? Vamos lá, faça isso agora, minhas amigas! E fica até o final do vídeo que eu vou continuar a contar para vocês sobre as histórias mais relevantes que aconteceram com Hanke a partir de 2017, 2018, até eles enfim se encontrarem. Hande, pessoal, após terminar a escola Fantan-Lanmaz, ou seja, a Moça Sem Palavras em espanhol, logo foi chamada para protagonizar outra série. Agora era um drama, e isso, gente, significava muito para sua carreira. Era a hora dela provar o seu talento. Ela vinha de 2 séries anteriores de sucesso, onde ela ganhou muito destaque e reconhecimento. O drama romântico Sia Indi, também conhecido em português como Pérola Negra ou Perla Negra em espanhol, é mais uma daquelas séries turcas com um plot de casamento forçado e falso, sabe? Só a aparência? Então, e não é uma das minhas preferidas, mas isso, gente, não significa que não seja boa. É somente uma questão de gosto, porque as pessoas em geral gostam da série. Que conta a história de Hazal, que é uma jovem bonita e humilde, e seu único sonho é se casar o mais rápido possível com o amor de toda a sua vida, que é o pescador Kenan. O conflito pessoal surge com a chegada de Vural, que tem problemas psicológicos decorrentes de uma tragédia do passado. E como Hazal se parece com a ex-esposa dele, ele desenvolve uma paixão doentia por ela. Vou fazer aqui um adendo. Esse plot me lembra aquele mal desenvolvido Sentia Kapaman. Sabe aquele em que o príncipe é apaixonado por ele e por esse mesmo motivo? Então, olha que loucura. Coisas de séries turcas, não é? Eu não tenho nem argumento para explicar o porquê eu não amei a série. Talvez porque eu não tenha me apaixonado pelo par romântico. O Tolga Saishman é lindo, excelente ator e estava incrível na série. Hande, pelo menos na minha opinião, também. E como casal até mostraram uma química. O que, por sinal, gente, isso é uma coisa muito de Hande, pois ela sempre consegue criar essa conexão com todos os seus parceiros. Mas ainda assim, não me conquistaram. Realmente não tem explicação, só sei que é assim. Então, você que já assistiu, diz aí nos comentários o que você achou da série, o que você achou do par romântico e aproveita e já dá o like para não esquecer. Conto com você. Eu quero ressaltar que, apesar de não ter amado a série, eu não concordo com as críticas, principalmente aquelas referentes à atuação de Hande. Você já sabe que, para a Turquia, o ator só prova que é talentoso de verdade quando faz um drama. E essa, gente, era a grande chance de Hande para se consolidar na carreira. Mas foi justamente em relação à sua atuação nessa série que Hande recebeu as mais dolorosas críticas, pois questionaram sua capacidade de atuação, dizendo que ela era muito exagerada, que não sabia chorar, que não estava à vontade no papel, que só estava ali porque era bonita e tem muitos seguidores, como inclusive já vimos em vídeos anteriores. Até questiona o que trouxe a Hande uma base de fãs tão grandes. Há quem duvide dessa popularidade. E até mesmo, pessoal, ela teve que lidar com críticas à sua aparência nesse período. Burlaram do formato do seu rosto, disseram que ela estava gorda, enfim. Mas ela estava lindíssima. O que acontece, pessoal, é que além da forma de se vestir, a TV aumenta uns quilinhos, embora ela estivesse em forma. Isso seria até uma justificativa para as constantes fotos em frente ao espelho, quase sempre ressaltando sua forma física. Isso, gente, é muito comum em pessoas que já sofreram com críticas a seu corpo. É uma forma de se autoafirmar. De fato, esse período foi o início de uma fase difícil em sua vida. E como nós já vimos, ela disse em uma recente entrevista que todas essas críticas a fizeram pensar de uma forma mais racional, que agora ela aprendeu como lidar não deixando se afetar tanto como antes. Esse processo ajudou a Hande a se tornar uma mulher autoconfiante, sabe? Consciente de sua beleza, realmente dona de si. Resultado,
se tornou exatamente como Karen descreve, como a mulher de seus sonhos. E olha que incrível, em diferentes fases de sua vida. Após passar por esses difíceis anos, ela amadureceu e mostrou a todos que lhe criticaram o seu poder. O poder de sua beleza, o poder de seu carisma, o poder de seu talento. E isso, gente, foi coroado ao ser a atriz turca mais seguida, a celebridade mais procurada do ano passado, uma das mulheres mais influentes do continente europeu. Por fim, foi nomeada pela revista britânica Glamour como a mulher mais bonita do mundo em 2021. E é lógico que seu amor Keren Bussi, que sempre esteve a seu lado lhe dando apoio nessa construção de mulher potência, não ia deixar de curtir essa aclamação. Agora, antes que vocês digam para que falar de ex, é o seguinte: eles fazem parte da história de Ranker, pessoal, e contribuíram lá do seu jeito para a construção dessas pessoas que nós conhecemos hoje. E, muito importante, não é porque é passado que devemos depreciá-los, certo? Pessoal, ok, não estão mais juntos, mas um dia eles foram felizes juntos. E essa é a proposta do vídeo, conhecer a história de Ranker antes de ser Ranker. A primeira vez que Murat Dalkılıç e Hande Erçel foram vistos juntos foi em fevereiro de 2018. Porém, já havia rumores de que eles estariam namorando há uns meses, lembrando que ele se separou da ex-esposa em setembro do ano anterior, ou seja, tudo era muito recente. Eles foram flagrados saindo de um restaurante depois de, em tese, esconder a relação por um tempo. A gente não sabe determinar exatamente quanto tempo, mas olha só que coincidência, Keren e Serenay também. E a partir daí eles escancararam esse romance, postavam fotos e tudo, e pareciam em sintonia nessa primeira fase de sua relação. Logo após terem sido vistos juntos pela primeira vez, foram flagrados voando para a Holanda e, pelas fotos, viajaram para muitos países juntos. E o que os fãs acharam dessa relação? A maioria não gostou. Os comentários eram: que má notícia, isso é muito ruim. Alguns emojis sinalizavam desagrado com a ideia e alguns eram mais categóricos, tipo dizendo: que vergonha, fique longe desse cara podre. A questão é, por que os fãs reagiram assim tão negativamente? Vocês vão entender agora. O problema, pessoal, é que o Murat passou a ser mal visto porque dizem que ele traiu a sua ex-esposa Merve com uma morena, e isso após apenas 2 anos de casamento. E logo em seguida à sua separação, surgiu o rumor de um romance com a então jovenzinha Hande Erçel. Além disso, pessoal, ele é aproximadamente 10 anos mais velho que Hande, então é para alguns, claro, como se ele estivesse se aproveitando de sua juventude, se aproveitando de sua imaturidade e descartando a ex-esposa. É a imagem que a imprensa, marrom foi criando para ele. E para piorar e cristalizar essa imagem, poucos meses depois de se assumir, ele aparece em público com a ex, Merve, e dizem que também traiu Hande com 2 estrangeiras. E só piora, gente, porque agora não caiu nada bem o fato dele aparecer em uma relação amorosa com Sitare Akbaş, amiga e ex-colega de elenco de Hande, e que, por sinal, foi negada até terem sido flagrados em uma festa. Agora, aplicando o que eu aprendi com a imprensa turca, comparem essas imagens. Vocês vão ver que o Murat, na época que estava negando sua relação com Sitare, ao ouvir a pergunta do paparazzi sobre isso, diz que mal podia se segurar para não dar um murro nele. Enquanto Keren, embora achando que o paparazzi estava sendo inconveniente e invasivo, ele não responde o que foi perguntado, mas faz isso de uma forma muito simpática. Chega a dar uma risada junto com ele. Vejam.
Por falar nisso, pessoal, eu pergunto a vocês, o que era mesmo que o paparazzi esperava que Keren respondesse sobre isso? Por exemplo, será que ele achava que Keren ia dizer, eu faço um jantar à luz de velas de vez em quando para ela? Ou, eu levo o café da manhã todos os dias na cama? Digam aí nos comentários o que vocês acham que o paparazzi esperava que Keren respondesse. Então, gente, voltando à comparação, vejam bem a diferença entre eles e entendam o porquê da imagem que foi criada para cada um. Pois Keren é sempre muito educado e gentil com todo mundo, inclusive com os paparazzis. Vejam aqui, ele até se oferece para segurar o microfone. Hi! The weather is so bad. What are you guys doing? Yeah! Assim, voltando para setembro de 2018, Randy, ao saber das supostas traições, imediatamente termina sua relação com o cantor. Quero chamar a atenção que esse tema traição deve ser como um gatilho para Randy. Sabe por quê? Porque em sua relação anterior com Ekin Mert Daimaz, dizem que ele traiu Randy por meses. Apesar de que nessa entrevista ele nega, ele diz que apenas saía com os amigos e que mantém até hoje uma boa amizade com Randy. Assim, só para constar, nesse programa, essa entrevistadora, gente, vai enredando Keren de tal forma com o propósito dele confessar que já tinha traído alguma vez na vida. E foi aí que ele disse que nunca traiu e não gosta disso. E que, inclusive, acha isso uma falta de respeito com a outra pessoa. Herifim yani anladın mı? Ay sen kesinlikle masum Üsküdar amcım. O yalanları biz burada yemeyiz de. Ben zaten masum bir herifim yani anladın mı? Ay sen kesinlikle masum Üsküdar amcım. O yalanları biz burada yemeyiz de. Mas diz, pessoal, que o motivo do término foi o estado de saúde de sua mãe, que estava enfrentando um câncer num estágio avançado. Como eu já disse, desde a série Sim a Indy, Randy entrou numa fase muito difícil em sua vida. Enfrentou críticas duríssimas com relação à sua atuação e aparência. Por causa de traições, sofreu uma desilusão amorosa e o pior, ela deve ter se sentido muito abalada e angustiada ao acompanhar a tristeza e o sofrimento da mãe. Keren, por sua vez, gente, durante esse período teve sua carreira consolidada através do seu sucesso em Boucherie Arcadan de Alejec, como já falamos muito no vídeo anterior. Formava um casal querido e estável com Serenay Saraiya e mostrava-se muito apaixonado. Claro que às vezes, quando se ausentava ainda aos Estados Unidos, surgiam bochichos sobre possível término. Em 2017, além de Boucherie Arcadan de Alejec, também co-protagonizou, juntamente com Burak Özçivit, o filme Can Feda, que foi lançado em 2018. Porém, gente, ao contrário da série, o filme não teve o mesmo sucesso, pois a bilheteria foi uma decepção. O filme, pessoal, é sobre o exército turco entrando na guerra civil que já dura 7 anos, em uma das regiões mais perigosas do mundo e sem nenhum estado aliado. É uma luta contra os terroristas pelo bem da pátria. Se Keren não é muito de redes sociais atualmente, antes era muito pior. Quase nunca postava e não acompanhava nada. Então, em 2017, ele nos Estados Unidos postou essa foto dizendo que estava voltando. E Serenay comentou toda animada que voltasse logo. Porém, pessoal, por ele não ter reagido a esse comentário dela, você já imagina o alarde da imprensa, não é? Pois é, isso foi matéria de manchete, onde diziam que ele tinha voltado da América e ido se juntar ao set de Can Feda que o esperava. E isso sem ver a sua namorada Serenay, que se encontrava em Istambul. Mas em seguida ele aparece com ela no lançamento do filme e pareciam muito felizes. Keren não era de redes sociais, pessoal, mas em todas as oportunidades ele demonstrava o seu amor por Serenay. Uma vez um paparazzi perguntou a ele quem era o dono do seu coração. E ele respondeu sem titubear, Serenay. Todos riram e ficou parecendo que eles não esperavam que ele desse essa resposta assim. Em 2018, ele fez a série Yaşamayanlar, que é a primeira série, acho que é a única de vampiros da Turquia, e que, por sinal, foi comprada pela Netflix quando ela decidiu produzir o Protetor com Chagatai. Inicialmente, gente, a série foi lançada no YouTube, e depois é que a Netflix adquiriu os direitos e distribuiu internacionalmente.
A primeira temporada e única tem 8 episódios e conta a história de Mia, uma vampira que sonha em se tornar humana novamente. O elenco é espetacular. Além de Keren, que interpreta o vampiro mais sensual que você já viu, chamado Dimitri, tem também Elsin Sangu, aquela de Kiralik Yashki. Eu gostei da série. Não é a melhor sobre vampiros, é verdade, mas vale muito a pena ver. Pois, gente, a trama em si é interessante e Keren está, assim, muito sexy. Inclusive, as cenas picantes com ele e sua amiga Nilperi. Eu sei, minha gente, que essa semana teve muito que se falar sobre ranking. Flores, entrevistas, lives, Keren na Itália e muito mais. Mas eu vou deixar para ir falando sobre tudo isso quando for explorando as temáticas correspondentes, ok? Até porque você já deve ter visto tudo isso muitas vezes em outros canais. Mas, se tiver alguma amiga italiana do canal que teve a sorte de ver Keren pessoalmente, diz aí nos comentários que a gente quer saber tudo, mas tudinho mesmo. Semana que vem vamos continuar com essa história a partir de 2018 e 2019, além de outros temas afins. Claro, sempre ao estilo do canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais!